Graça e paz, bom dia. Estamos aqui diante desta manhã para compartilharmos sobre o livro de Atos, número 14. E esses versículos nos dizem assim: Em Icônico, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus, que se sentiam recusados a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com os líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuavam a pregar as boas novas. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licaônicas: Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastarem dessas coisas vãs e voltarem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva dos céus e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas coisas, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônico e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrestaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregavam as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Eles voltaram para Listra, Icônico e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em que havia confiado. Passando
pela Psídia, chegaram a Panfilha. E tendo pregado a palavra em Pergue, desceram para Atla. De Atla, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesse versículo 14 nos mostra, ou nesse capítulo 14, nos mostra a perseverança, a dedicação de Paulo e Barnabé levar a palavra de Deus, sofrendo acusações, sofrendo perseguição, apedrejamento, sofrendo realmente pelo amor do Evangelho. Que você possa realmente entender que ao levar a palavra de Deus, muitas coisas se levantarão contra você. Mas seja forte e corajoso. O Senhor está contigo. O Senhor Jesus, ele foi crucificado por cada um de nós. Nós precisamos também ter a coragem de sofrermos, muitas das vezes, pelo Evangelho. De negarmos a nossa própria vontade, nosso próprio conforto e seguirmos a vontade do Pai que está nos céus. De anunciar as boas novas com autoridade, intrepidez e ousadia, deixando que Ele manifeste, através de cada um de nós, o seu poder e a sua glória. Seja um canal de Deus diante dessa geração. Não tenha medo de tudo aquilo que tenta se levantar contra você, porque Paulo e Barnabé, eles foram fiéis até o fim, e que nós possamos, assim, termos essa mesma atitude. Um forte abraço, Deus te abençoe, uma bela segunda-feira na presença de Deus.